Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de janeiro, domingo, o terceiro domingo do tempo comum. Te convido, você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar os sininhos de notificação, mas sobretudo, compartilhe o Evangelho no dia de hoje com mais pessoas. Permita que o Evangelho alcance mais corações. Somos anunciadores, somos convidados a anunciar e propagar a palavra de Deus. Por isso, nos coloquemos na presença do Senhor e iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, depois, capítulo 4, versículos 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum nos coloca na centralidade de uma belíssima reflexão, a reflexão acerca da palavra de Deus. Pois bem, a palavra de Deus é para nós verdadeiramente o centro vital da nossa intimidade para com o Senhor, o centro do qual se constrói toda a experiência da vida cristã. É claro, é importante lembrarmos, é da palavra que também temos a graça dos sinais visíveis da igreja, os sacramentos. Os sacramentos sempre têm uma base por meio das Escrituras, por meio da palavra e, sobretudo, a centralidade da nossa fé, que é o próprio Cristo, e o sacramento da comunhão também, a palavra que nos dá a graça de celebrar a transubstanciação, que seria a mudança do pão para o corpo
e do vinho para o sangue, também são palavras das Escrituras. Fazei isto em memória de mim, diz o Senhor, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Amados irmãos e irmãs, essa palavra não é uma doutrina abstrata para conosco, muito pelo contrário. Ela é para nós um anúncio libertador de um Deus que nos ama e que nos convida a formar família. E é bonito perceber, amados irmãos e irmãs, sobretudo na segunda leitura deste fim de semana, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 30, é uma leitura bem extensa, mas de um significado muito profundo, nos revela esta unidade da família, poderíamos assim dizer, como que São Paulo compreende a igreja como corpo místico de Cristo, compreende como, então, essa realidade, todo o povo unido forma o corpo místico de Cristo e na sua individualidade, não é ser individualista, mas na sua personalidade, poderíamos assim dizer, enquanto pessoa, forma então a qualidade de ser membro. E é bonito isto, não existe quem é maior ou quem é menor, todos têm o seu lugar e a sua importância no corpo místico de Cristo. Então nós precisamos tomar consciência disso. E é bonito o apóstolo dizendo, como seria se todos fossem iguais? Então a importância da diferença, de cada um ser único. Então, acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom da cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Cada um tem o seu dom único, cada um tem o seu papel fundamental e a sua importância no corpo místico de Cristo. É bonito perceber, amados irmãos e irmãs, sobretudo Santa Teresinha, refletindo sobre esta realidade do corpo místico, ela dizia e se perguntava, aonde é o meu lugar na igreja? E ela dizia, se alguns são apóstolos, outros são profetas, outros são doutores, ela dizia, o meu lugar na igreja é ser o amor. Ela encontrou a vocação, ela deseja ser o amor é o elo, o vínculo que une tudo. Então que possamos também nós, assim como Santa Teresinha, viver esta realidade, este amor tão profundo para com o Senhor, vivendo a graça do vínculo do amor. Por isso, amados irmãos e irmãs, o Evangelho não é para uma pessoa específica, mas é para todo o povo de Deus. O anúncio é para todos, a boa nova é para todos. É claro, se nós observarmos o Evangelho, Jesus tem a preocupação voltada em primeiro momento para os pequeninos, para os pobres, porque esses muitas vezes, poderíamos assim dizer, não têm nada a não ser a esperança em Deus. Então, o coração do próprio Deus se faz sensível a este tipo de abertura. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a estar na presença do Senhor. A primeira leitura, neste domingo, ela é tirada do livro de Neemias. E é um grande relato, sobretudo, na formação. Neemias, ele reconstrói os muros da cidade, para então ter uma fortaleza, poderíamos assim dizer, e Esdras, se Neemias, o governador, constrói os muros, Esdras, então, sacerdote e escriba, ele forma aquilo que nós podemos dizer a identidade da religião do povo, lendo e proclamando em um grande ato solene, litúrgico, a proclamação da lei. A palavra nos diz que eles ficam, e é transmitida então essa proclamação a todos aqueles que são capazes de compreender, e Esdras, melhor dizendo, fica a parte da manhã toda anunciando então a lei para o povo de Deus. Por isso,
a primeira leitura, ela também explicita de uma forma muito profunda a palavra, e esta palavra deve sempre estar na centralidade da vida comunitária. Aqui nós temos, diante da primeira leitura, a primeira expressão da Carral, a comunidade reunida. Então, a palavra é o centro da vida comunitária, e como nós podemos com ela vivenciar a graça de formar este corpo místico de Cristo. E todos precisamos, uma vez que acolhemos a palavra, acolhê-la com muita alegria. Então a primeira leitura vai dizer justamente isto. Neemias diz ao povo: ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebida doce e repartir com aqueles que não podem preparar, pois este dia é santo para o Senhor. Não fiqueis tristes. E aqui então tem uma palavra que nós ouvimos sempre na conclusão, quando temos oportunidade da conclusão da Santa Missa, o padre ou o diácono fala: a alegria do Senhor é a vossa força, será a vossa força. Então tenhamos sempre esta consciência da alegria do Senhor, que é a nossa força. O Santo Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, apresenta-nos o Cristo como a palavra que se faz carne e habita entre nós, no meio dos homens e das mulheres, a fim de nos levar à libertação e a uma esperança de sermos filhos de Deus, livres de qualquer tipo de sofrimento, de qualquer tipo de opressão. Assim, amados irmãos e irmãs, o próprio Evangelho também sugere a cada um de nós que a comunidade de Jesus é a comunidade que anuncia ao mundo esta palavra, a palavra de Deus. É bonito perceber como o evangelista hoje nos dá esta graça. Primeiro, traz as justificativas do porquê está escrevendo, e ele usa uma expressão muito bonita, tanto no Evangelho como no Atos dos Apóstolos. Nós dizemos que São Lucas escreve o Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Ele usa uma expressão única que diz respeito a ele. Ele diz assim, ele chama então, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Possivelmente, esta realidade, o Teófilo, esse nome, pode talvez se referir a alguém que estivesse dando os subsídios necessários ali para que ele escrevesse o Evangelho, mas em um outro patamar nós podemos tirar para si, para cada um de nós, um sentido religioso. Teófilo significa o amigo de Deus. Todos aqueles que procuram acolher a palavra são amigos de Deus. Portanto, São Lucas está escrevendo à comunidade, a cada um de nós também, que somos amigos de Deus. Então, ele justificando isto, logo em seguida, então, ele fala sobre o fato de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Então, ele diz assim, naquele tempo, Jesus volta para a Galileia com a força do Espírito. É importante lembrarmos, o Espírito de Deus, ele sempre está, encaminhando Jesus, sempre está presente na vida de Jesus. Então, no anúncio, na concepção no ventre, no nascimento, nós podemos dizer, sobretudo, Jesus ia crescendo em estatura e graça diante de Deus. Nós temos um sinal visível também de Jesus e a ação do Espírito quando Jesus é batizado, quando Jesus é levado ao deserto, quando Jesus volta para a Galileia, como aqui estamos ouvindo, e quando Jesus então também está dando a sua vida por amor a cada um de nós. É importante lembrarmos, Jesus nos revela o próprio Deus unitrino. Por isso, a ação do Espírito conduz. Todos nós também somos conduzidos por ação do Espírito, porque neles, em Jesus, fomos batizados. E então a palavra nos diz que Jesus, ele volta então para Nazaré, e em Nazaré, como de costume, ele vai para a sinagoga e se levanta no dia de sábado para fazer a leitura, como de costume. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, possivelmente esse livro se encontra em Isaías
61, se eu não me engano, capítulo 61, e é justamente esta passagem do ungido de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, esses são os sinais do ministério de Jesus Cristo. Aqui ele está lendo a passagem do profeta Isaías, mas, amados irmãos e irmãs, na vida de Jesus, isto se realiza plenamente. Somos também convidados, como batizados, a vivenciar. Depois Jesus fecha o livro, entrega aos ajudantes e depois todos os que estavam na sinagoga mantêm os olhos fixos nele. É importante lembrarmos isto. Nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus. E por fim, conclui-se a leitura dizendo assim, esse momento: hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. A promessa de Deus se realiza em nosso meio. O Senhor está entre nós. Ele se dá pela palavra, se dá pela Eucaristia, se dá pelos alimentos, ou pelos sacramentos, poderíamos assim dizer, melhor dizendo, que são os alimentos de nossa vida eclesial. Jesus vem ao nosso encontro e dá a vida por nós. Por isso nós podemos dizer: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Por isso que o Deus da vida te abençoe, te guarde, proteja, e que esta palavra acompanhe durante esses dias a sua vida. A alegria do Senhor seja a vossa força. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.